Boa noite, pessoal. Damos início à Escola de Sabedoria. Hoje a gente vai transmitir aqui de casa. E vamos falar um pouquinho sobre fé. Vamos compartilhar aí um pouquinho de informação sobre a fé. Vamos falar algumas coisas assim, tipo significado. Vamos falar sobre o significado da fé, vamos falar sobre a importância, vamos falar sobre a procedência, vamos falar sobre a fé que é direcionada por Deus, vamos falar sobre Jesus Cristo ser o autor da fé, vamos falar que o amor ele é gerado pela fé. Não citaremos aí sobre os nomes, exemplares da fé. Mas falaremos um pouquinho sobre aperfeiçoamento da fé, falaremos sobre pela fé em Jesus Cristo o homem se torna filho de Deus, entraremos na familiaridade do homem para com Deus. E agora nesse instante a gente vai transmitir a Escola de Sabedoria aqui da minha casa mesmo, neste sábado, devido ao decreto hoje ocorrido aí, nesses últimos dias, não podendo se reunir por nada. Mas, sem perca de tempo, eu tenho bastante informação aqui do mais breve possível sobre fé. Eu convido você que vem assistir junto aí ao vivo ou que posteriormente depois vai estar acessando o vídeo. Eu convido você a ter em mãos aí seu bloco de anotação, sua caneta, sua Bíblia, para a gente juntos crescermos no conhecimento. Então, para iniciarmos o estudo desta noite, vamos fazer uma oração? Pedindo a direção de Deus, que o Espírito Santo guie todo o processo de ensino, todo direcionamento do aprendizado ao teu coração. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos, ó Senhor, porque nos é possibilitado ainda falar da Tua Palavra através desses meios comunicativos, ó Deus, que hoje são existentes em nossas mãos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, Tu és o nosso Deus. Te glorificamos porque tem nos dado sustento, nos tem possibilitado o viver do dia a dia, o levantar, o despertar e o acordar. Pai, pedimos que o Senhor guie esse estudo, que o Teu Espírito Santo esteja tocando os corações, esteja guiando a vida das pessoas direcionadas à Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade nas vidas que acompanharem esse estudo ou que depois virem a assistir, ó Deus, que eles tenham total acesso ao conhecimento aqui transferido, ó Pai. É em nome de Jesus que eu te peço e nesse instante eu te agradeço e me coloco como Teu instrumento, ó meu Deus. Em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos iniciar aí, o nosso estudo. E eu convido você a abrir a Bíblia, a compartilhar o vídeo aí, se possível, e abrir a Bíblia lá no livro de Hebreus. Vamos ler alguns versículos ali para iniciar. E então começamos a falar da familiaridade, começaremos a falar o que acontece quando eu entro na família, o que eu preciso. Vamos ler Hebreus capítulo 11, o versículo 1 até o 3 e o 6. Não se preocupe se estiver do teu agrado agora no início, porque a gente precisa fazer uma introdução para contar sobre a fé. Então trabalharemos um desenvolvimento e no final faremos uma conclusão. Tudo sistematicamente, fácil de compreender. Não falarei o que eu entendo, não trarei uma doutrina aqui do que você deve fazer, mas trarei a doutrina da Palavra de Deus, nos orientando em como se tudo procede. E se você abriu a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, vamos ler do versículo 1 ao 3, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e é a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados,
de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que hoje é aparente. Lembra lá do Gênesis? Quando disse Deus, haja, e começou as coisas a acontecer, começou a aparecer, começou a existir. Então a gente fala um pouquinho sobre o significado da fé. Mas como que acontece para eu desenvolver ela? Como que acontece para isso acontecer? Eu preciso crer em Deus. E aí que a gente chega no versículo 6, que vai dizer assim para nós: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Antes é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o que busca. O que a gente entende? Ora, antes de tudo é necessário eu crer. É preciso eu crer antes de falar com Deus. Né? É necessário que aquele que se aproxima creia que Deus existe. Para isso eu preciso compreender uma coisinha que está lá em Efésios. Vamos lá para Efésios? Agora a gente começa os nossos passeios, né? A gente falou sobre o fundamento da fé, agora a gente começa os nossos passeios pela Bíblia. Porque tudo que eu quero é que você compreenda, que você chegue ao conhecimento, que você tenha entendimento, né? Então, Deus abençoe a sua vida aí por estar acompanhando o estudo, vai compartilhando e ajudando a gente a levar o vídeo, né? Compartilha o vídeo aí na tua página, faz com que os teus amigos vejam que você está estudando a palavra de Deus, faz com que os seus amigos do Facebook vejam que você dedica um tempo à palavra de Deus. Assim você está participando do ID. Né? Lá em Efésios capítulo 2, no versículo 8, vai falar da procedência da fé. A gente viu o fundamento, né? O fundamento é a fé, é o firme fundamento das coisas que não existem, mas se esperam. E agora a gente vai lá no Efésios capítulo 2, versículo 8, que vai dizer assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, isso que é a fé. É dom de Deus. Então, como assim? Primeiro eu tenho que entender que hoje eu pertenço à família de Deus. Hoje eu represento o reino de Deus. Por isso que eu falei, compartilhe o vídeo aí, você está participando do ID. Jesus falou, ide e pregai o evangelho. Não estamos pregando, estamos ensinando. Em Mateus 28 ele diz, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai-os a guardar os mandamentos. Dessa forma eu e você estamos trabalhando junto, né? Nós estamos trabalhando juntos para que o povo chegue ao conhecimento de Deus. E nós precisamos entender sobre fé é que somos só da família de Deus, porque Deus nos deu este dom, que hoje pela graça somos salvos pela fé. Veja comigo então como que foi isso de entrarmos, de sabermos agora que somos parte da família de Deus. No mesmo livro de Efésios, no capítulo 2, a gente vai ler do capítulo 2, do versículo 14, Efésios 2, do 14 até o 19. O que a gente encontra ali? A gente encontra isso. Efésios, repito, o pessoal está entrando aí, eu repito, Efésios capítulo 2, versículo 14 diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua própria carne, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo então a paz. Pela cruz reconciliou com Deus em um corpo, matando com elas a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós que estavam longe, e também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, agora observe comigo, assim já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus. Hoje pertencemos à família de Deus. Por isso que a gente chega na igreja e as pregações que hoje representamos um reino, que hoje representamos Deus.
Quando falamos, é como se o próprio Deus exortasse através dos nossos lábios. Uma vida de adoração é um estilo de vida, é o que eu decido fazer para glorificar a Deus. Por isso que eu incentivei você a compartilhar o vídeo. Você está me ajudando a pregar o Evangelho, você está me ajudando a fazer as pessoas terem conhecimento de Deus. E muitas das vezes a gente se encontra naquela questão assim que eu oro e não sou respondido. Existem pontos que eu preciso saber. Existem conhecimentos que precisam estar em meu coração para se tornar um escudo. E com a disciplina de querer obedecer a Deus, vai se tornar em sabedoria, né? Mas e o que acontece então? Como que foi? Como que é a vontade de Deus quando a gente tem esse conhecimento que a gente entrou para a família de Deus? A gente hoje representa Ele. No mesmo livro de Efésios, no capítulo 3, a gente chega no versículo 18, que vai falar da vontade de Deus, que fala assim: para poderdes perfeitamente compreender com todos os santos. Por isso a importância de compartilharmos informação, compartilharmos o vídeo, compartilharmos a pregação quando o culto está sendo transmitido. Poderdes compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo e a profundidade, sabendo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio da plenitude de Deus. Porque qual a questão da relação da fé com a minha oração, com a recepção de bênçãos, com Deus me abençoando, com eu fazer parte da família de Deus? Versículo 20. Vai me contar quem é Deus, vai me contar o que Deus faz. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. O que você tem pensado, o que você tem pedido a Deus? Ele pode fazer muito mais. Eu não estou te vendendo uma ideia que se você chegar a Deus Ele vai te abençoar. Estou te contando que se você chegar a Deus, Ele vai se chegar a você. A Bíblia diz em Tiago 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então esse Deus que a gente precisa conhecer, porque Hebreus 11, versículo 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse Deus que a gente se achega, que a gente se aproxima, diz assim: ora, Ele é poderoso, esse Deus, para fazer tudo e muito mais, abundantemente, daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quem opera em nós? Nós somos templos de quem? Para entender o que acontece, é isso aí. Quando nós somos da família de Deus, nós compreendemos que Deus opera através das nossas vidas. Nós compreendemos que este Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos. E a esse Deus seja a glória, a honra na igreja por meio de Jesus Cristo, o seu Filho, em todas as gerações, para sempre. Mas e agora, se falarmos então do entendimento que a gente leu ali em Efésios 3, 18 e 19, que a gente precisa compreender a altura, a largura, a profundidade, o comprimento. Então está falando que a gente tem que ter conhecimento. Por isso que Oséias, capítulo 6, versículo 3, para você que está anotando, vai dizer que devemos conhecer e prosseguir conhecendo. Tem que ser gradual, isso aí tem que acontecer todo dia. De nós se achegarmos a Deus e conhecê-lo intimamente. Lembre-se, Deus não quer apenas que o conheçamos. Ele quer que essa fé nos conduza a um relacionamento íntimo com Ele. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que acontece então? Por que eu preciso de entendimento, desse conhecimento? Por quê? Porque nós somos famílias de Deus. Porque nós somos chamados filhos de Deus. Vai comigo para o livro de Romanos. Aliás, volta aí comigo, né? Porque é para trás aí. Você vai voltar ao livro de Coríntios aí e já vai chegar em Romanos. Como que acontece? Chega comigo em Romanos 8, versículo 29. E nós vamos compreender. Você que está entrando aí, né? Vai compartilhando o vídeo, compartilha e mostra que você é filho de Deus sim, você está assistindo um estudo sim, né?
Vai assistindo não, continua assistindo e vai compartilhando. Vamos juntos pregando o evangelho, vamos juntos falando da palavra de Deus. Já pensou se uma vida é tocada pela palavra de Deus porque você compartilhou o vídeo, você foi instrumento de Deus e decidiu mostrar que você está acompanhando sim um estudo quando você poderia estar assistindo um filme, quando você poderia estar na casa da sua mãe, quando você poderia estar curtindo a sua família, você decidiu assistir um estudo bíblico. Então, o que a gente descobre em Romanos capítulo 8, versículo 29? Versículo 29 diz assim: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos. Já pensou na responsabilidade? De compreender, de ter o conhecimento, de ter o entendimento que hoje somos filhos de Deus e que de antemão o próprio Deus nos escolheu e nos conheceu e nos predestinou, nos informou, nos comunicou, nos tratou conosco de que fôssemos conforme a imagem do seu Filho. Jesus Cristo era o primogênito do Pai. E o próprio texto diz, nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para que serve o conhecimento? Para não sermos enganados, para não sermos iludidos, para não cairmos nas armadilhas do diabo, para não vermos o diabo nos atrapalhando, para termos a nossa vida guiada por Deus. Porque quando a gente entende, então, que nos foi dado a missão de ser igual a Cristo, quando a gente compreende que nós temos a missão, que Deus ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, deveríamos viver como o Filho. Colossenses diz, aquele que o conheceu, andai como ele andou. Mas o que acontece então quando eu entendo esta missão? Quando quando eu conheço que eu preciso ser igual a Cristo. Então eu preciso entender assim, que eu e você devemos pensar em como estamos agradando o Pai. Eu e você não devemos nos perguntar se estamos fazendo a vontade do Pai. Eu e você, quando se trata de fé, devemos esperar no Pai. E devemos ser conforme a imagem do primogênito do Pai. Isso é um entendimento claro que a Bíblia traz, não é o que eu estou te dando. Não é que eu estou compartilhando com você, eu estou te comunicando o que a Bíblia diz. E juntos podemos crescer. Quando oramos na graça, quando estudamos no conhecimento, e juntos vamos evoluindo diante de Deus em sua presença, sendo agraciados com as suas bênçãos, né? Quando Ele nos atende. E se então temos esse conhecimento, é porque o próprio Filho resolveu se revelar a nós. Em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus ele fala assim, ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e aquele a quem o Filho quiser se revelar. E Jesus quer se revelar a mim, Jesus quer se revelar a você. Ele quer ser o Senhor de nossas vidas, por isso que em Lucas 6,46, ele diz, por que me chamais de Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Por que me chamais de Senhor e não fazeis o que eu vos mando? E aí a gente deve fazer uma breve reflexão em nossa vida. Por que chamarmos Ele de Senhor e não o obedecermos? Como obedeceremos a Ele? Cumprindo a sua palavra. Cumprindo é um termo muito pesado porque é difícil a gente viver tudo. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo, temos as melhores opções, temos as melhores decisões, temos as melhores escolhas à nossa volta e podemos optá-las segundo o que o Espírito Santo nos conduzir. E como acontece então? Com este mesmo Espírito Santo que nos foi dado, Espírito de Deus, devemos então lutar para a fé prevalecer. Será que você acredita que a gente deve lutar pela fé para que ela prevaleça, para que ela permaneça? Devemos lutar pela fé? Vamos lá para Judas, lá pertinho de Apocalipse, o último livro antes de Apocalipse, um capítulo. Nós vamos ler o versículo 3 de Judas, capítulo 1, que diz assim: Amados,
procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos de exortar que vós batalheis pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então aqui a gente aprende que é necessário batalharmos, lutarmos para a fé prevalecer, alimentando-a, né? Vivendo de fé em fé. No finalzinho nós vamos ver os versos que falam sobre o justo. No finalzinho estaremos estudando um pouquinho, conhecendo os textos que falam sobre a justiça de Deus excedendo o nosso coração e nós vivendo segundo a fé que nos foi dada. Porque o livro de Judas aqui nos conta a fé para a salvação que nos foi dada, né? O que está escrito? Vou ler de novo. Versículo 3 do capítulo 1 de Judas, capítulo único. Diz assim: Amados, procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Todo mundo quer morar com Deus. Para quem a gente pergunta, quer morar com Deus, quer ir morar no céu, quer estar com Deus, e aí quer passar a eternidade com Deus, mas não tem tempo para assistir um estudo, para pegar a Bíblia e folhear e ver qual a vontade de Deus para o nosso dia a dia. Mas é incoerente dizer que não tem tempo para Deus, para conhecer a sua vontade, mas quer morar a eternidade com Ele. Quer ser salvo e habitar eternamente com Ele. Então a gente precisa entender, amados, procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar, trabalhar, a lutar pela fé que uma vez foi dada a vocês. Mas e o que acontece então agora que eu compreendo que essa fé foi dada a mim? Que eu conheço o Filho de Deus. Porque ele decidiu se revelar a mim, ele se mostrou a mim quem ele é. Aí a gente volta para o livro de Romanos, porque para a salvação a gente precisa confessar. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9, vai dizer para nós assim. Romanos 10, do 9 ao 13. Vai dizer assim para nós assim: a saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós precisamos confessar. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a própria salvação. Porque a Escritura diz que crer não será confundido, porquanto não há diferença entre um e outro, porque um é o mesmo Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Mas e o que acontece? Nós precisamos nos firmar em Deus, crescendo sempre na fé, para estarmos confirmados diante dele. Veja comigo então como a gente está confirmado diante de Deus no livro de Colossenses. Você vai chegar lá em Efésios onde você estava, você vai passar o livro de Efésios e Filipenses e logo vai chegar o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, a gente vai encontrar como estar firmado em Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 6 ao 8. Vai falar sobre a fé também. E vai dizer assim: ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Aqui a gente para e deve refletir: tenho vivido como Cristo? Tenho representado o reino de Deus como Cristo representava? 4, ele já começa a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, e assim por diante passou a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Da parte escura da Galileia surgiu a luz e ele começou a pregar: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
O arrependimento é para uma nova vida, o arrependimento é para remissão de pecados, o arrependimento era para acesso a Deus, para a minha oração ser ouvida, para a minha oração ser respondida. Como então, se eu recebi a Cristo, eu devo andar nele? Como que isso envolve a minha fé? Versículo 7. Nele, radicado, edificado e confirmados na fé, como fostes instruídos. Aqui a gente volta no termo do conhecimento, que a gente leu em Efésios, capítulo 3, versículo 18. Aqui a gente retorna a Oséias, capítulo 3, capítulo 6, versículo 3. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. É assim que Deus se refere a nós na sua palavra em Oséias. Ele pega o profeta Oséias e através de Oséias ele fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não só bíblico, mas em tudo. Em tudo que não nos é fácil, não nos é alcançável facilmente, a gente perece porque a gente não tem o conhecimento sobre aquilo. A gente não tem o entendimento sobre aquilo. Então, se queremos morar com Deus, devemos buscar sim conhecimento do que esse Deus que nós queremos morar com Ele espera de nós. Né? Por quê? Precisamos estar confirmados na fé, porque a fé é amor. Volta comigo aí um pouquinho aí, até o livro de Efésios, e você vai chegar no livro de Gálatas. E você vai chegar no capítulo 5 de Gálatas, no versículo 6, e você vai descobrir que fé, ela é gerada pelo amor. O amor é retribuição da fé. E em Gálatas capítulo 5, versículo 6 diz assim: porque em Cristo Jesus não há circuncisão e nem a incircuncisão. Nada tem valor. Mas a fé é que atua por este amor. Como assim, Jonathan? Eu preciso então estar alimentando a minha fé. Em Romanos, agora você volta mais um pouco aí, você vai passar o livro de Gálatas, você vai chegar em 2 Coríntios, 1 Coríntios, você vai voltando. Lá no capítulo 1. Em Romanos capítulo 8, nós vamos ler 1. Romanos capítulo 1, versículo 17. Fala assim: justo que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Somos justos? Não. Romanos capítulo 3, versículo 10 aí, vai nos dizer assim: não há nenhum justo sobre a terra, nenhum sequer. Mas Romanos capítulo 5 nos informa que fomos justificados em Cristo, quando Ele morreu por nós, quando Ele se entregou por nós, por mim e por você. Por isso buscamos conhecer este Deus que enviou o seu Filho amado por amor ao mundo, dando o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós sempre temos opções em crer e não crer, em viver e em não viver. Na cruz tinha Jesus, de um lado um ladrão, do outro ladrão. Mas um decidiu afrontar, acusar, questionar. O outro virou: lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E o que aquele ouviu? Ainda hoje estarás. A Bíblia nos fala sobre 2 caminhos, o largo e o estreito. A Bíblia nos orienta sobre 2 portas, a larga e a estreita. A Bíblia nos fala sobre a morte e sobre a vida. A Bíblia nos fala sobre a bênção e sobre a maldição. A Bíblia nos manda escolher, escolhe por que viva. Deus nos dá opções e a gente precisa escolher. Então vem o livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, dizendo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus antes creia que Ele existe. Veja comigo agora Romanos capítulo 10. Como que eu alimento minha fé, Jonathan? Como que eu me mantenho cheio de fé em Deus? Como que eu entendo como alimentar minha fé? Romanos capítulo 10. Porque agora que eu entendi, agora que eu conheci que eu fui justificado em Cristo, Romanos capítulo 5, agora que eu compreendi que o justo viverá pela fé, Romanos capítulo 1, versículo 17, eu preciso entender como que esta fé é alimentada. Romanos capítulo 10, agora versículo 17, diz assim:
E assim, a fé vem pela pregação, e pregação da palavra de Cristo. Não é pela palavra do padre, não é pela palavra do pastor, não é pela palavra do Jonathan, não é pela palavra do irmão C, mas é pela palavra de Cristo. A gente olha na palavra de Deus em Marcos, quando Jesus está passeando pela terra, em Mateus, quando Jesus está passeando por Jerusalém ali, que ele vai chegar a um poço. No livro de João, capítulo 4, quando ele vai falar com aquela mulher samaritana. É perguntado por que ele passaria por Samaria, ele diz, porque de mim está escrito. Quando a gente chega em João, capítulo 5, versículo 39, ele fala que tudo sobre ele está escrito na palavra de Deus. E os homens buscavam conhecer a vida eterna lendo a palavra de Deus, porque esperavam a vida eterna. E aí Jesus fala assim no versículo 39, vós buscais a vida eterna, a procurais nas Escrituras, e são elas que testificam de mim. Contudo, não querem vir a mim para ter a vida eterna. E em Lucas capítulo 24, nos informa que Jesus está conversando com os dois discípulos do caminho de Emaús. E fala que tudo estava escrito a respeito dele. Através do conhecimento a respeito dele, tudo foi escrito para que nós tivéssemos conhecimento da vontade de Deus. E aí a gente chega em Romanos capítulo 10, versículo 17, e vai estar aí o texto nos orientando como alimentar a fé. E diz, e assim a fé vem pela pregação da palavra de Cristo. Então a gente precisa ouvir. São poucos os que se dedicam a escutar um estudo, a ouvir uma mensagem. Mas é necessário. É de extrema importância. Porque depois de justificados, temos que saber como prevalecer, como permanecer, porque a fé ela é importante para o fim. Todo mundo pensa no fim, eu quero morar com Deus, eu quero habitar com Deus, eu quero estar com Deus. Mas a fé é importante para esse dia também. Em Lucas capítulo 18, a gente não vai abrir lá, mas em Lucas capítulo 18 diz assim, e o Filho do Homem, porventura, quando vier, achará fé na terra? Terra, eu e você. E criou Deus o homem do pó da terra. Porventura achará fé em nós? Porventura achará fé em nossos corações? Ou estaremos como a irmã de Lázaro? Porque quando nos conta sobre a ressurreição de Lázaro, a expressão esboçada ali em João capítulo 11 é assim, Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus chega e ela vem. Se o Senhor estivesse aqui, joga Jesus lá no passado. Jesus é ontem. Porque ontem, quando a gente lê o passado, quando a gente lê como foi, Jesus curou cegos, Jesus curou leprosos, Jesus curou mancos, Jesus curou coxos, Jesus curou quem tinha mão leprosa, Jesus fez várias curas, ressuscitou mortos, Jesus fez vários milagres. Tanto é que no capítulo 20 de João, vai dizer assim que nem todos os milagres que Jesus operou, porque não haveria livros que coubessem tais. E aí, no capítulo 11 de João, acontece a ressurreição de Lázaro, que Jesus é chamado porque Lázaro estava enfermo e era muito amigo. E Jesus não quis ir, está escrito no texto que ele não quis ir. Ele decidiu esperar um pouquinho mais. E quando ele chega onde Lázaro estava, a irmã dele retorna a ele e fala, se o Senhor estivesse aqui, Hebreus 13:8, Jesus é ontem. Se fosse ontem, eu conseguia entender que o Senhor podia operar, que o Senhor conseguia curar, que o Senhor conseguia sarar. Só que quando a gente está lendo o capítulo 11 de Hebreus, vai nos informar que aquela enfermidade de Lázaro era para a glória de Deus. Era para mostrar a glória de Deus. Então Jesus não veio no dia, mas veio no outro. E ela se questiona, se o Senhor estivesse aqui, aí Jesus vai tentar explicar que ele está ali. O milagre aconteceria porque ele está ali, ele nos informa em Mateus lá, toda a autoridade e todo o poder no céu e na terra, tudo foi entregue a ele, para que se cumprisse a profecia de Isaías, o Deus Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus que está junto de nós todos os dias.
E ela questiona: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai explicar que ele vai ressuscitar, porque a glória de Deus iria se manifestar naquela vida. Aí ela pega Jesus que ela colocou lá no passado, Jesus é ontem, hoje, eternamente, e pula o hoje com Jesus presente ali na vida dela, e joga Jesus lá no futuro. Diz: eu sei, Senhor, no dia da ressurreição. Jesus pega ela e é como se desse um sacudida. Eu, quando leio, eu começo a refletir. Eu penso assim: é como se Jesus pegasse no ombro dela e falasse: ei, mulher, presta atenção, eu estou aqui. Porque em Mateus 28 ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Se não fosse importante, se não fosse o Filho de Deus, ele não teria mudado o nosso calendário, a história do mundo. Hoje nós vivemos antes de Cristo e depois de Cristo, quando vamos pesquisar fatos ocorridos no passado. AD, CD. Antes de Cristo, depois de Cristo. Então nós precisamos dar atenção aos relatos bíblicos. Precisamos crer em Deus. Jesus, em João capítulo 1, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque eu vou para casa muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito: voltarei outra vez para vos buscar. Irmãos, por muitas vezes esteve escrito que Jesus viria, o Messias viria, o Cristo viria, o Cristo de Deus. E ele veio. O ungido do Pai veio. Ele testifica que veio. Porque quando João Batista é preso e manda perguntar se ele era o Cristo ou precisavam esperar outro, ele não afirma, simplesmente fala assim: vai e diga, os coxos estão curados, os cegos estão sarados, os mortos ressuscitados, os enfermos estão sarados. Ele está contando o que o Cristo faria e ele está fazendo. E aí ele chega na irmã de Lázaro e diz assim: aonde ele está? Porque você já me colocou no passado, você já me colocou no futuro. Jesus é ontem, hoje e eternamente. Já foi o ontem, já foi o eternamente, mas eu sou agora. E manda Lázaro sair para fora. Jesus quer operar na nossa vida. Precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar, porque o fim é: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos, nosso horário aí, ele corre depressa. Vamos ver o que a fé tem a ver com o fim. Fim do quê? Fim da nossa vida, fim das nossas guerras pessoais, das nossas confrontações, dos nossos problemas, né? Fim das nossas questões mentais que a gente fica pensando. Jesus é a nossa saída. Jesus é o início e o fim. Lá em Apocalipse ele diz: eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, eis que estive morto, mas hoje vivo. A gente precisa entender que ele fala lá: eu tenho toda a autoridade. Lá ele fala algo mais importante ainda, que diz assim, não mais importante dele ter autoridade, mas mais chamativo para nós, assim, que é em Apocalipse 1:3. Bem-aventurado o que fala, e bem-aventurado ouvem. E nós estamos aí acompanhando o estudo. Vocês ouvindo, eu falando, e nós juntos crescendo diante de Deus. Crescendo diante do Pai, no conhecimento, que é o que o apóstolo Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. Porque há coisas difíceis de se entender no Evangelho, mas não impossíveis. Porque Jesus falou assim para nós, que nós, o próprio Espírito Santo nos ensinaria e nos faria lembrar de todas as coisas. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 26. Então a gente precisa entender, a gente precisa conhecer. Vai comigo lá para o 1 João, pertinho do Apocalipse. 1 João, capítulo 1, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, 4. Vai dizer assim, ó:
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Não foi o que Jesus falou? Tende de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas crede em Deus, crede também em mim. Então, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque os mundos vieram à existência pela fé. Vieram a existir quando não existiam. Então, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. 1 João capítulo 5, versículo 4. Ah, mas eu quero mais informação. Eu preciso de mais informação para gerar conhecimento na minha vida, para me disciplinar e ter sabedoria no viver. Viver de acordo com o que Deus quer. Para mim aprender a pedir a Deus a me dar forças para viver assim. Fazer como aquele homem que chegou a Jesus e falou: dá-me mais fé então. O que acontece? Vai comigo para 1 Pedro capítulo 1. E nós vamos ver como vencer então as aflições, como vencer então as provações, porque a Bíblia diz que é para nós nos alegrarmos de sermos provados, porque a recompensa é que se formos aprovados, logo é uma prova. Então a gente precisa entender como passar, como viver assim. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai nos dizer a seguinte forma. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: a quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Por isso precisamos persistir em lutar pela fé, para que permaneçamos alicerçados na fé, confirmados na fé, como vimos em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 6, para compreendermos que a fé gera amor, como Gálatas capítulo 5, versículo 6, para entender lutar pela fé, conforme Judas capítulo 1, versículo 3, para que então sejamos do agrado do Pai, porque aquele que habita em nós o mundo não pode receber, segundo o Evangelho de João capítulo 14, versículo 3. É as informações que Jesus nos dá. Vamos entender assim, Tiago capítulo 1 diz assim, no versículo 5, aquele que tem sede de sabedoria, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus. E Ele vos dará deliberadamente, ou seja, abundantemente. Porém, peça com fé, e não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante a um homem nas ondas do mar, que vê e vai. E qualquer informação o leva, porque não está alicerçado na palavra. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus vai falar para nós sobre dois homens, o insensato e o prudente. E ele fala assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é insensato. Tudo que ele vai construir é sobre areia, não tem alicerce, porque não está firmado na palavra. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é um homem prudente, porque faz o seu alicerce sobre a rocha. E 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz que a rocha é Cristo. A rocha que andava no deserto é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo começa a pregar sobre aquela passagem, que a rocha dava água no deserto, para mostrar que Jesus é o Eu Sou, testificado em João, que vai por diversas vezes aparece o Eu Sou. Para mostrar que Jesus é aquele Eu Sou do livro de Mateus, que quando vão prendê-lo, pergunta quem é Jesus, ele fala Eu sou, e os soldados caem por terra. Porque eu sou o quê? Quando Moisés está vivendo isso, que ele pergunta para Deus, quando Deus o envia como libertador do povo, ele pergunta: quem direi que tu és? E Deus fala, vai e fala: eu sou o que sou, eu serei o que sempre serei,
Serei o quê? Sou o quê? Sou o pão que te sustenta se você tiver fome. Sou a água que te sacia quando você tiver sede. Eu sou quem te sustenta quando você estiver fraco. Eu sou a tua força quando você estiver fraco. Quando você estiver triste. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu amigo. Eu sou o teu companheiro. Eu sou o teu pai. Eu sou o teu Deus. Eu sou o que sou. Eu serei o que sempre serei. É este Deus que eu falo. Então a gente aprendeu o quê? Que o justo, que foi justificado por Cristo em Romanos 8, em Romanos capítulo 5, justificados por Cristo. Porque Romanos 3 diz que não há nenhum justo sobre a terra. Só que aí veio Cristo, quando Deus olhou e de tal maneira amou o mundo, esse de tal maneira esperando que alguém entendesse, cresce no Filho dele, aceitasse o testemunho que o Filho dava a respeito do Pai, conforme o versículo 31 no capítulo 3 de João, todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Cristo, ele nos justificou. Sendo justificados, devemos perseverar na fé em Deus, porque o justo vive pela fé. Eu oro e Deus me ouve. Se for de acordo com sua vontade, ele me atende. Senão ele me ensina, porque um pai corrige o seu filho. E então a gente chega no porquê do fim. Por que a fé envolve o fim? Não só porque a gente leu 1 João, 1 Pedro, mas porque tem grandes segredos no próprio livro de Hebreus. Abre comigo lá Hebreus capítulo 10 agora, não o 11. Estamos quase chegando ao fim aí. O tempo passa rápido, né? Então lá em Hebreus capítulo 10, a gente vai encontrar boas informações. Porque a gente tem que estar ciente do quê? Eu não preciso apenas crer, eu tenho que permanecer com a minha fé em Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 19, vai nos dizer assim: você crê em Deus? Fazes bem. Até o demônio crê. Até os seus anjos caídos creem que Deus é um só. Eles sabem. Mas eu e você precisamos permanecer com fé, se quisermos agradar a Deus. Veja comigo o livro de Hebreus, capítulo 10, 35. Hebreus 10, 35. Vai falar assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Que ainda dentro de um pouquinho de tempo, aquele que vem virá. E o que Jesus falou mesmo em João 14? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ainda voltarei outra vez e vos buscarei para mim mesmo, e vos levarei para mim mesmo. Ainda voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Irmãos, entenda a quantia que a fé é importante e imprescindível para quem quer morar com Deus. Por isso que o livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. Por quê? 38. Vamos ler o 37 de novo? Porque ainda num pouquinho de tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo, Deus está falando, o meu justo, Deus está falando assim, aquele meu justo que o meu filho justificou, viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma, nele não está a minha alegria, nele não está o meu prazer.
Daí agora nós, como que acontece quando a gente persevera na fé? Quando a gente luta pela fé? Quando a gente se mantém justificados por Deus, né? Através de Cristo, porque fomos reconciliados com Ele, porque fomos chamados de filhos seus, porque fomos feito parte da família de Deus. Como que acontece conosco? Nós que acompanhamos o estudo todo, pegamos todo o entendimento, pegamos toda a abrangência das partes mais destacáveis do estudo, da parte mais importante, que é preservarmos a nossa fé, sendo alimentada pela palavra de Deus. Como que é nós? Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da nossa alma. Irmãos, precisamos entender que sem fé é agradar a Deus. Precisamos entender continuar pregando o Evangelho. Precisamos viver neste mundo de desilusão, que nos apresenta muitas aflições, que só vemos notícias ruins. Precisamos nos manter neste mundo onde a maldade é plena, onde a verdade foi trocada. Precisamos nos manter neste mundo como representantes do reino de Deus, com nossa fé inabalável, porque não sabemos o dia da vinda. Sabemos que virá, para que tenhamos fé de que aquilo que não vemos agora, veremos, porque Ele se apresentará a nós, nos chamará, e então estaremos com Ele. Mas aquele que perseverar será salvo. Aquele que permanece até o fim será salvo. Você já pensou se fosse assim com os cultos, com os estudos, com os vídeos sobre a palavra? Chegamos num índice de 100, cento e poucas pessoas. Voltamos para 50. De repente estamos chegando ao fim em 4, 3, 2 pessoas. É aquele que perseverar até o fim. Ninguém quer as informações cabíveis para morar com Deus, mas todo mundo quer ir morar com Deus. Por isso que a palavra diz: alguns, segundo as escolhas que foi dada através da palavra, chegarão lá e ouvirão: vinde, bendito de meu Pai, para o gozo eterno. E outros ouvirão: apartai-vos de mim, para o fogo da ira. E alguns até tentarão: Senhor, eu preguei no teu nome. E ele falará: eu não vos conheço. Mas Senhor, pessoas foram curadas no teu nome. E ele falará: eu não vos conheço. Qual a tua preocupação? A intenção do que fazer a vontade de Jesus, ele falava que a vontade de Deus para ele era comida e bebida. Salomão nos informa que o conhecimento de Deus é comparado a prata e ouro. É para procurarmos como se procura prata e ouro, porque é a riqueza que transforma a vida. Por exemplo, você sabia que a Bíblia nos informa que aquele que procura Ele de madrugada, esse o achará? Está falando lá sobre sabedoria, não sobre oração. Mas aquele que o invoca, ele se apresentará. E sobre oração, que a gente leu ali em Romanos. Então a gente precisa de entendimento, a gente precisa de sabedoria, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de discernimento para compreender o que será que Deus está falando aqui comigo nesta palavra. O que em minha vida precisa mudar para agradar a Deus? Então nós precisamos entender que Deus não quer apenas conhecimento sobre Ele, mas Ele quer que a nossa fé nos conduza a um relacionamento pessoal, íntimo. Lembra que a gente leu em 1 Pedro? Vou ler de novo? E aí a gente volta aí em Hebreus. Eu quero ler para você de novo 1 Pedro capítulo 8. Capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Eu vou ler o 7 para você entender bem. Fala assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo que seja apurado este ouro por fogo, a vossa fé redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? É a quem, não havendo visto, porque eu e você não o vemos, amamos. Está escrito aí na palavra. A quem não havendo visto, amais. No qual não estão vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível, porque assim é cheio de glória, obtando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Não te faz lembrar de quando o Abacuque diz que toda a terra será cheia da sua glória? Não te faz recordar de quando Isaías diz que toda a terra está cheia da glória? Porque nos gloriamos naquele que não vemos, mas cremos naquele que esperamos, porque aguardamos a vinda de Cristo. Como permanecemos na fé? Devemos ter ela, a nossa fé, fundamentada em Cristo. Ele por muitas vezes falou: tudo quanto pedires ao nome, Ele o fará. Veja comigo o capítulo 12 de Hebreus e a gente encerra. O horário passou correndo, o horário voou, mas nós chegamos ao fim. Todo o assunto foi explanado, foi bem elaborado, e agora a gente chega ao fim do estudo. Em Hebreus capítulo 12, a gente vai ler até o versículo 2. Porque o que é a fé? A fé é que nos dará a recompensa do galardão, como lemos, que nos dará a recompensa da vitória, como vimos, porque é uma corrida, né? Quanto muitos não creem, eu e você cremos. Em Hebreus assim, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e também do pecado, que tenazmente nos assedia. Não é assim com nós? Conosco no dia a dia não é assim? O pecado sempre procurando uma brechinha para nos fazer cair, para nos fazer se sentir assediado por ele a ponto de cedermos? Aí, vírgula, o que acontece? Corramos, fujamos do mal. A carreira que nos está proposta, olhando firmemente, observe, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, mas agora está sentado à destra do Pai. Então, que perseveremos até o fim. Nossa fé fundamentada em Cristo, que é o fundador da fé. Lembre-se do estudo. Reflita como está a sua fé. Pense em Hebreus 10. O justo viverá da fé. Versículo 35, 36 e 37. Se ele não viver assim, eu não terei prazer nele, porque a Bíblia destaca ali em Hebreus 10. O meu justo viverá da fé. Em Romanos 1,17 diz que o justo viverá da fé. Em Hebreus 10, 36, 37 diz que o meu justo viverá da fé. E se não for assim, não me agradarei dele. Então reflita um pouquinho. Pense. Lembre-se de Lucas capítulo 18, versículo 8. O Filho do Homem, quando vier, porventura achará fé na terra? Se voltasse hoje, acharia você cheio de fé? Hoje eu queria fazer um estudo assim, bem reflexivo, para não ter uma conclusão dada de mão dada, mas que você se pesasse a pensar como você tem levado a sua fé.
Como você tem alimentado a sua fé? Hoje não podemos nos reunir nos templos. Você tem orado, louvado, buscado a Deus, lido a sua palavra, dado glória a quem é digno de glória? Você tem acompanhado os cultos, porque você não pode se reunir lá, mas o culto pode estar dentro da tua casa. O culto deve estar no teu dia a dia, porque o culto é para Deus. Culto é você cultuando. Eu espero que tenha dado para compreender. Eu espero que tenha dado para aproveitar algum dos versículos no teu entendimento. Eu espero que você tenha compreendido bem, né? Eu espero que você tenha não se agradado, porque eu não falo para te agradar, eu estou transmitindo a palavra de Deus. Se formos amigos, ótimo, seremos ótimos amigos. Mas eu não estou falando para agradar o teu coração, estou falando para alertar a tua vida, o teu coração de que Deus espera que eu e você cheguemos a Ele. Mas antes, creamos que Ele existe. Amém? Então, eu peço que Deus abençoe sua vida, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus se revele a você a cada dia, que você lembre, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e a quem aquele o Filho quiser se revelar. Queira que o Filho se revele a você. Creia e queira que o Senhor Jesus se revele na tua vida. Seja o hoje na tua vida. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez, Ele pode fazer hoje. O que Ele fez hoje, Ele vai poder fazer ainda. Mas Ele é hoje. Ele é Deus Emanuel, Deus presente, Deus conosco. Ele diz em Mateus: estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu e você somos chamados filhos de Deus. Devemos então viver como filhos de Deus, porque somos participantes do reino de Deus e co-herdeiros em Cristo. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo? Fecha seus olhos, curva sua cabeça, guarda o estudo no teu coração e vamos agradecer a Deus, porque o princípio da sabedoria no ato de estar num relacionamento com Deus é gratidão. Salmos capítulo 100. Entrai por suas portas com ações de graças. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto por cada vida que esteve acompanhando esse estudo, ó Pai. Que cada um deles seja tocado pela Tua palavra, que eles sejam alcançados pelo Teu Espírito que produz vida, que transforma e que renova o nosso viver, ó Deus. Que eles tenham o seu coração cheio da Tua presença, que eles tenham o viver deles para Te glorificar, que nós tenhamos forças para perseverar nesta caminhada, nesta corrida e chegamos juntos, ó Pai, a alcançarmos este galardão, que todos nós possamos e não a morte, que todos nós possamos estar diante da bênção e fazer a escolha por ela e não da maldição, que todos nós desejemos a vida que o Senhor nos oferece, ó Pai. E que esta vida transforme nossas famílias, transforme nossos lares, que o Teu Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em nós, porque somos templos, e como templos que ofereçamos os nossos corpos como cultos racionais a Ti, ó Pai, transformando a nossa forma de pensar, transformando a nossa forma de viver para Te adorar e para Te glorificar, ó Pai. Que estejamos juntos sempre Te conhecendo e prosseguindo em conhecer. Te peço agora, meu Deus, que dê uma noite abençoada a cada um, que dê uma noite de alegria e de paz a cada um, e que todos tenham, ó Pai, um descansar alegre na Tua presença. É em nome de Jesus que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde e que Deus te proteja. Aqui nesta mesma página do Facebook, hoje onde a gente fez a Escola de Sabedoria, na segunda-feira teremos o Café com Bíblia. Não perca, acompanhe. Até a próxima. Deus te abençoe. Fui.